Você já parou para pensar como seria se, em um tempo de medo, opressão e guerra, a pessoa escolhida para liderar um povo inteiro fosse alguém que ninguém esperava? Imagine uma sociedade marcada pelo domínio masculino, onde as vozes femininas eram muitas vezes silenciadas. E de repente surge uma mulher que não apenas fala, mas julga, governa e conduz toda uma nação. Essa não é uma ficção ou um conto de fadas. É um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. A história de Débora, a juíza que liderou Israel numa batalha impossível. Uma mulher que, diante do medo coletivo, se ergueu com coragem, fé e autoridade, tornando-se símbolo eterno de que Deus não se prende a padrões humanos, mas escolhe quem Ele quer para cumprir seus planos. Débora não aparece como uma rainha sentada em um trono de ouro, nem como uma guerreira armada com espadas reluzentes. A palavra de Deus a apresenta de forma simples. Uma profetisa que se assentava debaixo de uma palmeira, ouvindo o povo, aconselhando, julgando e guiando. E ainda assim, daquela posição aparentemente comum, ela foi levantada por Deus para ser uma das maiores líderes que Israel já conheceu. Não é intrigante como, justamente no momento mais sombrio da nação, a voz que se ergueu foi a de uma mulher? Essa quebra de expectativa por si só já prende nossa atenção, mas quando mergulhamos mais fundo em sua trajetória, percebemos que há muito mais do que apenas uma história antiga. Há um reflexo de nossos próprios desafios, nossas batalhas e nossos medos. O cenário em que Débora viveu não era fácil. Israel estava oprimido pelo poderoso rei Jabim e seu comandante Sísera, que contava com um exército fortemente armado e 900 carros de ferro. O povo estava acuado, os corações cheios de insegurança e a sensação de derrota parecia inevitável. É nesse contexto de dor e desespero que Deus levanta Débora, provando que a liderança espiritual e a coragem não dependem de força física ou posição social, mas de fé e obediência. Você já esteve em uma situação onde parecia que todas as circunstâncias estavam contra você, onde os recursos eram insuficientes, o medo gritava mais alto e a derrota parecia questão de tempo? Essa é exatamente a atmosfera que cercava Israel quando Débora se levantou. Ela não apenas julgava causas ou oferecia conselhos, ela inspirava coragem. Foi sob sua direção que o exército de Israel foi convocado e que Baraque, o comandante chamado por Deus, ouviu a ordem de enfrentar Sísera. Mas aqui está mais uma reviravolta surpreendente. Baraque, homem treinado para a guerra, só aceitou ir se Débora fosse com ele. Isso não apenas reforça a confiança que ele tinha nela, mas revela o respeito pela autoridade espiritual que ela carregava. Que ironia poderosa! O guerreiro hesita, mas a profetisa permanece firme. A narrativa de Débora não é apenas sobre estratégia militar ou um relato de vitória. É sobre como Deus usa os improváveis para confundir os fortes, sobre como a fé pode transformar o impossível em realidade e sobre como a liderança espiritual pode mudar o destino de uma nação inteira. E é nesse ponto que a história nos prende, porque nos convida a refletir sobre as nossas próprias lutas. Será que, assim como Israel, não estamos enfrentando batalhas que parecem impossíveis? Será que Deus também não pode estar levantando vozes improváveis em nossas vidas, ou até mesmo em nós, para trazer vitória onde tudo parece perdido? Essa é a força da jornada de Débora. Ela nos mostra que coragem e fé podem nascer nos lugares mais improváveis e que Deus sempre tem um plano, mesmo quando não enxergamos saída. E é exatamente aí que a história fica ainda mais surpreendente, porque o que acontece em seguida muda completamente o rumo dessa batalha. E se essa história já está mexendo com você, se de alguma forma você sente que essa mensagem de coragem, fé e superação fala direto ao seu coração, então eu quero te pedir algo muito especial. Deixe o seu like agora mesmo neste vídeo.
porque isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para muito mais pessoas que também precisam ouvir que Ele pode transformar batalhas impossíveis em vitórias. O seu gesto simples de clicar no gostei é, na prática, uma forma de espalhar esperança. Também quero te convidar a escrever nos comentários: eu já senti isso. Se você também já esteve em um momento onde parecia não haver saída, mas ainda assim encontrou forças para continuar, compartilhe sua experiência, porque você não imagina quantas vidas podem ser fortalecidas ao ler o que você vai deixar aqui. Muitas vezes, o seu testemunho é a resposta que alguém tanto esperava. E claro, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui você vai encontrar histórias bíblicas profundas, revelações emocionantes e mensagens que não apenas informam, mas transformam. Juntos estamos construindo uma comunidade de fé, inspiração e aprendizado. E cada inscrição fortalece esse propósito. Então, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Porque assim como a voz de Débora ecoou em meio à escuridão, trazendo direção e esperança, eu creio que essas histórias também podem ser um sopro de fé em meio às suas lutas. Imagine por um instante um povo vivendo dias de opressão, noites sem paz e uma rotina marcada pelo medo constante. Israel estava acorrentado pelas mãos de um inimigo cruel, os cananeus, que durante anos oprimiram homens, mulheres e crianças sem piedade. Os israelitas, que haviam sido chamados para viver como povo livre sob a promessa de Deus, agora tremiam diante de exércitos mais fortes, melhor equipados e com líderes sedentos de poder. Era como se toda esperança tivesse desaparecido, como se cada oração fosse sufocada pelo barulho das armas inimigas. Nesse cenário de escuridão, em que muitos já acreditavam que Deus os havia abandonado, surge uma figura inesperada, uma mulher. E não apenas uma mulher qualquer, mas uma profetisa e juíza, chamada Débora. Naquele tempo, o simples fato de uma mulher ocupar uma posição de liderança já era motivo para gerar choque e questionamento. Afinal, em uma sociedade dominada pela força masculina, como poderia alguém do sexo feminino ser escolhida para conduzir não apenas decisões civis e espirituais, mas também para inspirar um povo inteiro à guerra? Mas é justamente aí que a Bíblia nos mostra como Deus não se prende às convenções humanas, porque Ele escolhe quem Ele quer, e muitas vezes seus escolhidos são justamente aqueles que o mundo menos espera. Débora se tornou a boca de Deus em Israel. Ela sentava-se debaixo de uma palmeira e dali julgava causas, aconselhava corações aflitos e guiava o povo com uma sabedoria que só poderia vir do alto. Sua liderança não era construída sobre exércitos ou sobre armas afiadas, mas sobre a palavra profética e a certeza de que o Senhor estava com ela. Imagine a cena. Homens que há anos se curvavam diante da opressão se aproximavam daquela mulher, buscando não apenas justiça, mas também direção espiritual. Eles viam nela uma autoridade que ultrapassava barreiras sociais e culturais. A presença de Débora era como um lembrete constante de que Deus ainda estava ali, de que Ele ainda ouvia o clamor do seu povo. Mas o mais impressionante é que mesmo diante de uma guerra prestes a explodir, a coragem de Débora não estava nas estratégias militares. Ela não carregava espada, não marchava à frente de um batalhão armado, mas possuía algo infinitamente mais poderoso: a convicção de que a batalha não era do povo, mas do Senhor. Enquanto os guerreiros tremiam diante dos carros de ferro de Sísera, o comandante inimigo, Débora permanecia firme, proclamando uma promessa: o Senhor entregará este inimigo em nossas mãos. Não era apenas uma declaração de fé, era um desafio à lógica humana, uma mensagem capaz de reacender a chama da esperança num povo que já havia se acostumado à derrota. É impossível não imaginar como deve ter sido ouvir uma mulher
Se levantar e declarar com tanta ousadia algo que nenhum homem até então